Olá! Sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre interações de nutrientes na quimioterapia e na hormonioterapia. Então vamos lá, essa live é a live de aquecimento da jornada Nutrionco, onde eu vou falar sobre os 5 pilares para você ter reconhecimento na nutrição oncológica. O pessoal tá entrando. E aí, Sayonara, tudo bem? Paula, Edivânia, Luciana, tudo bom, pessoal? Jéssica tá aí também. Boa noite. Bruna. E alunas do Trionco passando por aqui. Saudades também, Sayô, tá se formando. Sayonara foi uma das alunas do curso Nutrionco na prática, quando ainda é estudante de nutrição e tá se formando agora. Foi uma excelente aluna. Boa noite, Onco Online, que legal. Karine. Bom ver vocês aqui, pessoal. Todo mundo que eu já conheço, Silmara, só carinhas conhecidas, maravilhoso. Bom, gente, a live de hoje a gente vai falar sobre as interações de nutrientes com a quimioterapia. Um tema que vocês me pediram muito, né, na caixinha de perguntas e que deixa muita dúvida, né, do quando a gente fala sobre nutrientes para paciente oncológico. Então, a gente precisa entender quais as etapas que alguns nutrientes podem ser encaixados aí e qual etapa esse nutriente não deve se encaixar. Meu objetivo aqui não é falar sobre todas as interações do mundo em relação à quimioterapia, até porque a gente nem consegue fazer isso, né? Mas falar aqui sobre aqueles principais nutrientes e alimentos que os pacientes perguntam na consulta, né? Que eles têm dúvida, para vocês saberem como é que vocês vão esclarecer eles, ou aqueles nutrientes que já são mais batidos, já são mais pegados na nutrição oncológica, que a gente já tem, né, estudos e consensos mais definidos ali sobre a utilização deles. Então é isso que eu vou falar. E antes eu preciso que vocês entendam como é que funciona a quimioterapia no organismo. Separa papel e caneta aí, pelo amor de Deus, que hoje o conteúdo está maravilhoso e esse conteúdo vai servir muito para vocês que querem atender pacientes oncológicos, para vocês revisarem depois esse conteúdo. Então, corre lá, pega um papel e caneta, enquanto que o pessoal aqui tá entrando pra gente começar já a falar sobre isso. Boa noite, Rose! Rose é Nutrionco também. Boa noite, Oncoline. Que legal! Bom, pessoal, vamos lá. Quero pedir a ajuda de vocês, né? O conteúdo dessa live é muito importante, muito rico. E a gente precisa espalhar o nosso conhecimento, né? A nutrição oncológica só é válida levar tanta informação, ter e adquirir tanto conhecimento quando esse conhecimento é espalhado. Então, eu vou pedir para vocês compartilhar na setinha aí com pessoas que se interessam por essa área, né, sobre a nutrição oncológica, pra gente divulgar mais essas informações e deixar o paciente com maior segurança, né, e os profissionais que também atuam nessa área. Beleza? Bom, quero pedir 2 coisas antes, tá? Quando tiver dúvidas ao final da live, eu sempre abro para responder perguntas de vocês, tá? Sobre nutrientes ou alimentos que eu não tenho colocado aqui. Então tem um pontinho de interrogação aqui embaixo. Eu vou pedir para vocês colocarem as perguntas ali, que no final da live eu abro para perguntas e respostas. Beleza? Bom, então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender como é que a quimioterapia funciona no organismo do paciente. A quimioterapia é um dos principais tratamentos utilizados hoje no combate ao câncer. Então, vários medicamentos extremamente potentes são utilizados e eles se misturam no sangue, né? Eles geralmente são de maneira venosa, mas pode ter alguns tratamentos orais também e são levados para todas as partes do corpo com o objetivo de destruir as células oncológicas, né? Ou destruir ou inibir o crescimento dessas células, estacionar elas, fazer com que elas fiquem ali quietinhas, né? Isso depende do tratamento, se o tratamento é curativo ou o tratamento é paliativo. Só que essa quimioterapia, ela não age apenas nas células cancerígenas, ela destrói todas as células do organismo de crescimento rápido, como células do cabelo, por isso que o cabelo do paciente cai, como células do intestino, por isso que muitos pacientes têm diarreia, né? E demais células sadias acabam sendo prejudicadas e acabam morrendo também.
E aí, sobre os tipos de quimioterapia, a quimioterapia a gente tem diversos protocolos existentes. O que é protocolo? Protocolo é quando eu somo diversas medicações e combino isso num ciclo. Isso depende do tipo de câncer, depende da evolução desse câncer, depende do estadiamento da doença. E quem define isso, qual o melhor protocolo de quimioterapia a ser utilizado, é o oncologista. Ele que vai definir qual é o tipo de tratamento, qual é o protocolo, quais são as combinações de medicamentos que vão fazer por ciclo. E aí, como é que é feita essa quimioterapia? Né? O paciente descobriu o diagnóstico de câncer, sabe que vai fazer quimioterapia, o médico define se vai ser venosa ou se vai ser oral. E aí, os medicamentos, eles podem ser via oral, pela boca, então é a forma de comprimido ou cápsula onde o paciente toma. Tem um medicamento chamado capecitabina, que é o Xeloda, muito utilizado em tratamentos de tumores de intestino e alguns tumores de mama, que é uma quimioterapia oral, não necessariamente é venosa, mas em sua grande maioria elas são venosas, infundidas na veia do paciente, tá? E aí a venosa, como eu falei, que a maioria é infundida ou pela veia ou por um catéter, né? Que é tipo uma chapinha de refrigerante que coloca aqui e tem acesso direto. Por quê? Com o passar do tempo, o paciente, principalmente pacientes idosos, ficam com a rede venosa comprometida. E aí o excesso de quimioterapia ao longo do tempo vai comprometendo mais ainda essas veias. Por isso, alguns pacientes precisam colocar um implante de catéter para poder fazer essa quimioterapia. Alguns tipos de quimioterapia são aplicados na forma de injeção, outras podem ser subcutânea, na barriga. Geralmente, a medicação subcutânea mais conhecida é o Zoladex, uma medicação utilizada para câncer de próstata, em sua maioria, mas também alguns pacientes com câncer de mama podem fazer essa injeção subcutânea. E existe também a quimioterapia intratecal, que é um pouco menos comum, ela é principalmente utilizada em neoplasias hematológicas, como linfoma e leucemias, né? Ela é aplicada geralmente por um médico, né, na espinha aqui atrás, um líquido na espinha do paciente, tá? Então, tirando a quimioterapia oral, todas as outras basicamente são realizadas por ciclos, né? Onde o paciente ele tem um período de tratamento, aí ele dá um descanso e aí depois, para permitir com que as células voltem a se recuperar, e aí depois ele volta a tratar novamente. Então fala, ai Paula, minha imunidade caiu durante a quimioterapia, é muito comum a gente ver isso, gente. Só que presta atenção, a função da quimioterapia é justamente essa. É cair a imunidade do paciente para que ela possa atuar no organismo nessas células cancerígenas. A gente não quer que a imunidade caia a ponto dele ter que atrasar mais tempo esse ciclo de quimioterapia. Então, geralmente, o paciente ele faz uma quimioterapia e aí ele pode fazer outra quimioterapia daí a 15 dias, daí a 21 dias ou até uma vez por semana. Isso é determinado por médico em relação à dose da quimioterapia, tá? E aí, o paciente, nesse período de descanso, é onde ele vai fazer com que a imunidade dele suba novamente a ponto dele conseguir fazer o próximo ciclo de infusão de quimioterapia, tá? E aí, essas três últimas etapas, né, geralmente, precisa ser algumas etapas, principalmente essa intratecal, pode ser feita em hospital. Então, alguns pacientes precisam fazer a quimioterapia em hospital, internado, porque tem um risco de infecção maior. Então, pode ter um risco maior de infecção. Então, alguns pacientes preferem fazer internado. Paula, a quimioterapia dói, causa dor? Não. A quimioterapia, quando ela é infundida no paciente, ela não causa dor no paciente. O paciente não sente dor durante o tratamento. O que pode acontecer, às vezes, é algum desconforto, uma sensação de ardência, queimação, né? Ou vermelhidão, principalmente no braço, por conta da infusão. Nesse momento, os enfermeiros vão lá, manejam direitinho a quimioterapia para que libere mais soro e ele não tenha essa sensação ali naquele momento. Mas não causa dor. E aí, vamos lá, sobre a quimioterapia. Pode utilizar medicamentos junto com a quimioterapia? Eu não vou me aprofundar muito nessa questão dos medicamentos, mas eu queria dar uma passada sobre isso. Durante a quimioterapia, o paciente ele precisa fazer uma terapia de suporte, que a gente chama. O que é isso? Alguns medicamentos orais são utilizados para minimizar e contornar alguns efeitos colaterais. A gente consegue fazer isso com a alimentação? Com certeza.
Mas o médico também se precaver desses efeitos colaterais e faz a prescrição de algumas medicações para controlar infecções, para aliviar sintomas, para melhorar intestino e tal, para deixar esse paciente um pouco mais confortável, tá? E o paciente pode não ter sintomas com a quimioterapia? Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Não quer dizer que todo paciente com câncer ele vai ter sintomas exacerbados. Às vezes o sintoma é leve, uma leve dor de cabeça. Principalmente pacientes com câncer de mama, muitas vezes o paciente não tem grandes sintomas de incomodar muito o paciente, tá? Mas, em sua maioria, sim, ela provoca alguns sintomas. E aí que entra a parte da nutrição oncológica, que é super importante. Então, ela pode provocar náuseas, enjoo, vômito, diarreia, constipação, paladar alterado, feridinhas na boca, que é a mucosite. Todos esses efeitos colaterais, eles podem ser minimizados, né, e contornados através da nutrição oncológica, de alguns alimentos e algumas terapias, né, algumas estratégias que a gente utiliza para minimizar esses efeitos colaterais e fazer com que esse paciente utilize menos medicação possível. Essas medicações de suporte que eu disse. Então, ele vai diminuir a utilização e a gente vai dar prioridade aos alimentos, tá? Uma das principais coisas que ajudam o paciente a ter menos efeitos colaterais com a quimioterapia, e isso é extremamente importante vocês saberem para poder orientar os pacientes de vocês desde o primeiro momento, né? Desde a primeira consulta, no momento inicial. Então, são duas coisas. O paciente ter massa muscular desenvolvida. Então, se o paciente não faz atividade física nenhuma, acabou de descobrir um tratamento oncológico, a primeira coisa que ele faz é parar de fazer atividade física. Pelo contrário. Sendo que ele precisa, se ele nunca fez, agora é o momento que ele mais precisa ter massa muscular nesse organismo para melhorar a imunidade dele, para melhorar a veia, para ele ter menos efeitos colaterais com a quimioterapia. E o segundo efeito colateral que a gente consegue minimizar bastante, a segunda estratégia para minimizar esses efeitos colaterais é aumentar a ingestão de água durante o tratamento, pelo menos até 3 dias após a infusão da quimioterapia. Isso faz com que a quimioterapia seja eliminada mais rápido por esse organismo e o paciente venha a ter menos efeitos colaterais com a quimioterapia, tá? Bom, ela também pode causar alguns sintomas, algumas questões, né, que a gente não é muito mencionado, mas como a fertilidade. Então, a quimioterapia em pacientes jovens podem causar um envelhecimento dos óvulos e aí isso também precisa ser conversado com o paciente, né? Porque ele pode perder né? A fertilidade desse paciente pode ficar diminuída e pode ficar comprometida. Paulo, isso acontece com todos os pacientes oncológicos? Não, não acontece com todos os pacientes oncológicos e eu vivi na prática que isso não acontece. Eu tinha uma amiga que morou comigo durante muitos anos. Ela teve o linfoma, fez quimioterapia, fez radioterapia jovem, ela tinha o quê? Uns 20 e poucos anos na época. Não se preocupou com essa questão de fertilidade, que pra ela não era uma questão, se não tiver depois adota. E aí depois ela veio a casar. Não tem nada a ver com o tema da live, só uma fofoca aqui básica, porque a gente gosta de uma fofoca e uma história. Mas isso é importante para vocês entenderem que não é porque um sintoma ocorreu com um paciente com um tipo de câncer fazendo uma quimioterapia que vai ocorrer com outro. Por isso que a gente não tem protocolos na nutrição oncológica. É tudo muito personalizado para cada paciente. Mas enfim, voltando à história dessa minha amiga, ela casou com um cara que também já tinha tido câncer, que também já tinha feito quimioterapia, então os espermatozoides teoricamente também estavam envelhecidos. Ou seja, eles casaram e ela, achando que não engravidaria, né? Jamais pensou em engravidar, falou, não, tem a mínima possibilidade de eu engravidar, eu já fiz quimioterapia, ele também. Engravidaram e hoje estão com uma criança linda, já deve ter uns 5, 6 anos por aí. E vieram a ter filhos. Então, são efeitos colaterais que podem acontecer, mas não quer dizer exatamente que eles vão acontecer. Existe maior risco de infertilidade, existem várias questões em relação sobre isso, mas não quer dizer que isso vai acontecer de fato, beleza? Bom, e aí falando dos efeitos colaterais, a gente pensa, e nesse momento de tratamento, eu falo aqui de quimioterapia e hormonioterapia também, quais os nutrientes que podem interagir com esse tratamento.
Alguns nutrientes, eles podem alterar a biodisponibilidade da medicação. É muito comum quando a gente está na faculdade, a gente ouvir falar de diversos alimentos, né? Porque, chá verde ajuda na prevenção do câncer, não sei o que lá ajuda no tratamento do câncer, tal alimento ajuda cúrcuma, resveratrol, algumas substâncias, alguns compostos bioativos a gente vê muito, né? Ora pronobis ajuda no tratamento do câncer. Gengibre ajuda no tratamento do câncer, própolis ajuda na prevenção do câncer, a gente ouve muito falar isso, e aí a dúvida que fica na gente, que era a minha também, né, há anos atrás, eu posso prescrever isso para todos os pacientes oncológicos? Quem que se beneficia e quem não tem benefícios com essa terapia, né? Então, o que eu vou falar aqui é sobre alimentos que podem ou não podem ser utilizados, principalmente durante o tratamento. A quimioterapia, ela tem a função de... Pega essa informação, tá? Ela tem a função de oxidar as células cancerígenas. Para ela atuar, ela funciona como uma oxidação. Então, essa oxidação é o que vai matar essas células cancerígenas. Logo, alguns compostos bioativos, né, principalmente na forma de suplementos, eles podem interagir negativamente com a quimioterapia, ou seja, excesso de antioxidantes pode ir contra esse efeito da quimioterapia. Beleza? Pegou isso aí? Então tá. Então, alguns nutrientes, eles podem agir contra a quimioterapia, por ser muito antioxidante, podem alterar a biodisponibilidade, ou seja, diminuir a absorção desse quimioterápico, ou interagir no meio do caminho. Então, tem alguns imunoterápicos que eles têm absorção alterada. Imunoterápico é um outro tipo de medicamento, atua de uma outra forma, que pode ser venoso também utilizado em tratamentos oncológicos, mas eles podem ser alterados se forem ingeridos, por exemplo, com alimentos muito gordurosos, se forem ingeridos com leite e tal, mas isso é mais comum nos imunoterápicos. E tem nutrientes que podem atuar aumentando a absorção dessa quimioterapia ou causando sobrecarga renal e hepática. Por quê? Tem drogas que são metabolizadas e transformadas para serem absorvidas através de um complexo enzimático chamado citocromo P450. Então, alguns nutrientes podem atuar ali acelerando ou diminuindo a metabolização e a absorção desse quimioterápico, que a gente não quer que aconteça. Porque a prioridade, enquanto o paciente está fazendo uma quimioterapia ou uma hormonioterapia, é a metabolização, a degradação da quimioterapia e da hormonioterapia. A gente não quer nada interagindo. E aí, existem algumas substâncias, isso é principalmente orientado pelos farmacêuticos, quando o paciente oncológico começa o tratamento, que podem causar essa degradação. A principal interação com quimioterapia e hormonioterapia é o suco de toranja, ou a toranja, que eu coloquei nos stories e muita gente colocou que pode ser utilizada. Então, a toranja é uma frutinha, parece uma laranja, ela é meio vermelha por dentro, e ela é o que a gente tem maiores evidências quanto à interação. Geralmente a gente utiliza ela em drinks e tal. Por quê? Porque ela pode inibir esse complexo enzimático que eu falei, que é o P450, e diminuir ou aumentar a absorção de quimioterápicos. Beleza? Só que, no entanto, gente, essa é uma informação muito passada pelos farmacêuticos quando fazem a farmácia clínica orientando os pacientes oncológicos. Então, só que a toranja não é uma fruta extremamente consumida pelo Brasil. Quem já consumiu toranja aí? Me conta. Alguém já consumiu essa fruta? Ou o suco de toranja por algum acaso? Quem já consumiu, me conta aí nos comentários. Eu aposto que a maioria nunca consumiu, né? Eu, por exemplo, só consumi uma vez ou outra uma rodelinha num drink, mas não é uma fruta que a gente tem cotidianamente em casa, né? E aí, o que eu trouxe aqui hoje é para falar dos alimentos habitualmente consumidos pelos brasileiros. Então, vamos falar daqueles alimentos que fazem parte da rotina do brasileiro, né? Edivânia, aí achei uma aqui, hein? Dentre 30 e poucos. É o mesmo que grapefruit? É sim, Luciana, é o mesmo que grapefruit. Então, toranja ou grapefruit é a mesma fruta. Ela é a principal fruta que não deve ser ingerida durante o tratamento oncológico, tanto na quimioterapia quanto na hormonioterapia, por ter interações com a medicação. Aí o Oncoline falou nunca, né?
Então, eu raramente consumi. Mas, vindo para nossa dieta, para o brasileiro, né, para os alimentos que o brasileiro consome, tem muitas dúvidas em relação ao que dá e o que não dá para consumir na oncologia. E aí já me perguntaram diversas coisas, eu vou falar das que mais perguntam, tanto os pacientes quanto os alunos. Arroz, feijão. Bruna falou que não, mas geralmente tem alguns manipulados como Morosil, às vezes que devem ser avaliados. Ah, sim, eu tô falando aqui, gente, de alimento, mas assim, suplemento, aí que não dá pra prescrever mesmo, tá? A Bruna, aluna no Triunfo, falou aqui, alguns manipulados como o Morosil, que é, né, essa parte da toranja, eles devem ser avaliados e não devem ser manipulados para paciente em tratamento, porque tem uma carga antioxidante muito grande, tá? Já tô falando aqui, cara, pode colocar nos alimentos aqui que eu vou falar se pode ou não pode, tá, pessoal? Eu separei alguns aqui, mas as dúvidas vocês podem ir colocando nos comentários que eu vou falar. A carambola, sim, ela é permitida para paciente com câncer, não tem problema. Ela só não é permitida para paciente oncológico, caso esse paciente, ele seja paciente oncológico e paciente com problema renal. Ele tem alguma complicação renal, tem o rim já um pouco abalado, né? Tem um comprometimento renal. Nesses casos, a gente vai evitar a carambola, mas não por conta do câncer, mas porque o paciente tem um comprometimento renal e a carambola tem algumas substâncias que comprometem o funcionamento renal. Beleza? Folha de graviola, tem algo assim, né? Eu não coloquei a folha de graviola, mas a folha de graviola é um dos clássicos que vocês precisam saber. Folha de chá de folha de graviola é um dos chás mais falados por paciente oncológico perguntado, porque existe uma crença muito grande que o chá da folha de graviola cura o câncer, o que não é verdade. A gente não tem estudos que embasam isso e a gente não sabe os efeitos colaterais desse chá no paciente oncológico. Então, a gente não recomenda o uso de chá de folha de graviola durante a quimioterapia, nem antes, nem durante, nem depois, porque não tem comprovação de nada. Aí o paciente vem e fala, Paula, mas é a fruta, pode consumir? A fruta, sim, tranquilamente. Graviola é uma excelente fruta, rica em vitamina C, como a laranja e diversas outras, então ela pode sim ser consumida durante o tratamento oncológico. Mas o chá da folha de graviola, a gente não recomenda. Outros alimentos como feijão, farinha, esses alimentos podem ser consumidos durante a quimioterapia. Gente, esses alimentos fazem parte da base da dieta do paciente oncológico. E sim, eles são macronutrientes importantes e precisam estar presentes na dieta de um paciente em tratamento. A gente precisa restringir alguns tipos de alimento, às vezes, como farofa, leite, arroz integral, alguma fibra, caso o paciente venha a ter algum sintoma ou efeito colateral que justifique a restrição desses alimentos, tá? Isabel vai ficar só por 24 horas, tá? Depois ela vai sair do ar e ela vai ser liberada só para os alunos do Nutriunco na prática. Então, a gente precisa desses alimentos. E eu só vou excluir alimentos muito questionados, como leite, trigo, queijo, ovo, se eu tiver alguma intercorrência durante o tratamento que justifique a exclusão ou retirada temporária desses tipos de alimento. Não quer dizer que o paciente está fazendo quimioterapia, que ele não pode comer arroz, ou batata, ou farofa, ou feijão. Não. Uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Esses alimentos, eles fazem parte da nossa dieta e precisam ser consumidos, sim, dentro de uma dieta saudável, tá? Já vou chegar no chá de camomila, Luciana. E aí, uma outra bebida muito questionada por paciente oncológico é a utilização do café, né? Existem muitos mitos sobre o café. Café não pode, café ataca o estômago, café não faz bem, tomar muito café não é bom. Essa é a primeira pergunta que os pacientes chegam no consultório perguntando se pode fazer a utilização do café durante a quimioterapia, né? Então, o café é uma bebida extremamente ingerida hoje no Brasil e só pelo fato do paciente estar em quimioterapia ou hormonioterapia também não justifica o fato da gente cortar o café desse paciente por conta disso. Pelo contrário, o café tem vários compostos bioativos
que já tem diversas pesquisas falando que ajuda na prevenção do câncer, né? Que ajuda a reduzir a formação de células cancerígenas, ajuda a fazer um reparo no DNA das células, né? Impedindo a formação do câncer. Então, o café é uma bebida que a gente pode, sim, liberar e desmistificar isso na cabeça do paciente oncológico, dele não poder tomar café, porque vai atacar o estômago, porque vai agredir, porque... Primeiro que o café não faz nada disso, a não ser que o estômago já esteja prejudicado, mas é por outras questões, mas isso é papo para outra live, tá? Então, o café, ele tem dois ácidos, o ácido cafeico e o ácido clorogênico, que são considerados agentes anticâncer, né? E tem uma ação antioxidante. Então, vamos lá. Quando eu falo ação antioxidante do café, o café é uma bebida... O café, ele não tá dentro de uma cápsula. Esses compostos bioativos, como o ácido cafeico e o ácido clorogênico, não estão encapsulados em uma dose alta. É apenas uma bebida coada que tem alguns compostos antioxidantes. Então, esses compostos antioxidantes, essa ação dos alimentos, né, como a gente tem no brócolis, na uva, na bertalha, a ação desses alimentos antioxidantes, elas são benéficas para o paciente durante o tratamento, durante a quimioterapia, ajudam no fortalecimento imunológico desse paciente e ajudam o paciente a melhorar o estado nutricional para levar a quimioterapia até o fim, tá? O que é diferente de suplementos antioxidantes, tá? Então, o paciente em tratamento pode consumir café tranquilamente. E sobre a alimentação à base de plant-based? É uma excelente base de alimentação, mas eu não excluo a carne vermelha assim que o paciente descobre o diagnóstico oncológico, não. Pelo contrário, muitos pacientes que eram veganos, assim que descobrem o tratamento, falam que começam a sentir falta de consumir proteína. Então, a dieta plant-based não é a estratégia mais utilizada para o paciente durante o tratamento de quimioterapia. Então, eu não recomendo. Se o paciente era vegano e quer continuar na dieta vegana, a gente faz o possível ali para atender essa questão do paciente. Mas agora, descobriu o câncer, vou virar vegano, vegetariano, não tô de acordo com essa conduta, tá? Bom, um outro alimento que os pacientes vivem questionando é sobre o chá verde. O chá verde é um dos chás mais conhecidos para dieta de emagrecimento. Ele de fato tem um potencial anticâncer muito interessante. Ele tem um papel antioxidante para regulação das células do ciclo celular, para modular o sistema imunológico, para saúde, para aumentar a longevidade, né? Então, o chá verde é um excelente chá que pode atuar na prevenção do câncer. O paciente não tem câncer, tá na prevenção, ou ele já fez o tratamento do câncer, ele não tá mais em tratamento nem de químio e nem de hormonioterapia, e aí ele pode tomar chá verde? Pode. Esse caso é o típico caso do paciente oncológico que pode tomar o chá verde. O paciente em quimioterapia ou em hormonioterapia, a gente não recomenda a utilização do chá verde. O chá verde, ele é metabolizado no fígado. Ele pode causar uma sobrecarga hepática, uma sobrecarga desse fígado durante a quimioterapia, o que a gente não quer que aconteça. Então, nesse momento, a gente pede para o paciente evitar a utilização de chá verde durante a quimio ou durante a hormonioterapia, que é o uso do tamoxifeno, letrozol, o Zoladex, esse tipo de medicação, tá? Então, se o paciente não está... O paciente, tá na radioterapia da mama, né? Não tá mais em quimioterapia, beleza? Posso prescrever chá verde para esse paciente, porque ele não tá fazendo nenhum tratamento de maneira sistêmica, né? Que ele vai ingerir, que vai causar sobrecarga hepática lá no fígado. A radioterapia, ela tem atuação apenas local, tá? Então, ele não pode utilizar, a gente não recomenda a utilização de chá verde durante a quimioterapia ou hormonioterapia ou imunoterapia ou qualquer outra terapia para o câncer que o paciente esteja ingerindo medicação oral ou fazendo medicação venosa, tá? Bom, uma outra erva que tem muita interação já comprovada e consolidada para diversos tratamentos oncológicos, seja químio, seja hormônio, é a erva de São João. Por isso que a gente não recomenda, às vezes, aquele paciente que vai lá e compra, comprei um chá, seca a barriga, emagrece tudo, chá que é bom para tudo, tem milhões de plantas e ervas. Esses chás que tem muitas composições, gente, a gente não sabe direito o que tem ali.
Então, assim, é uma mistura de um monte de ervas que a gente não sabe quais que dá interação e quais que não dá. Na dúvida, eu costumo dizer que é melhor não utilizar. Então, a erva de São João, ela pode interagir negativamente com a quimioterapia e diversos outros medicamentos extremamente utilizados por paciente oncológico e também não deve ser utilizadas por pacientes que estão fazendo uso de anticoagulantes e estatinas, né, para colesterol e tal. Então, a gente tem que lembrar que quando a gente atende paciente oncológico, gente, ele não tá vindo só tomando a quimioterapia, né? Ele já tem algumas patologias prévias, às vezes diabetes, hipertensão, dislipidemia. Então, a gente precisa associar tudo isso para definir a nossa conduta. Eu não posso olhar um paciente, não, vou tratar só o câncer aqui, o resto, se tiver interação, fica para lá. Não. Eu preciso olhar o paciente como um todo, com todas as comorbidades que ele apresenta e fazer uma conexão entre todas elas para poder definir a minha conduta, tá? Então, a erva de São João, a gente não prescreve. Então, mixes de chás de ervas que misturam um monte de coisa, não. Não sabe o que é, não sabe o que tem, não recomenda, tá? Não recomende pro seu paciente. Bom, deixa eu ver o que falaram aqui sobre os alimentos. Vamos lá. Ouvi falar que café deveria ser evitado no dia da quimioterapia, pois ele pode causar diarreia. Rio, só se tomar baldes de café. Não tem nada disso, ele não causa diarreia. Eu não sei se tomar 1 litro de café e você estiver fazendo uma quimioterapia, como um câncer de intestino, por exemplo, um câncer de pâncreas, que já vai dar um pouco de diarreia, aí o paciente tomar. Agora, gente, pelo amor de Deus, 1 xicrinha, 2 xicrinhas de café no dia, não tem problema nenhum. E outra coisa, gente, o café, a gente tem que entender para quem é o café. Eu sou uma pessoa que tenho resistência à cafeína. Então, eu acabei de tomar, antes de começar a live, 1 xicrinha de café. Porque essa hora eu tô meio que pingando de sono, né? Mas eu posso tomar balde e balde de café que não faz efeito, sabe? Então, eu sou uma pessoa resistente à cafeína. Alguns pacientes eu não recomendo a utilização do café durante a quimioterapia ou no dia seguinte à quimioterapia por conta de ansiedade e maior agitação, que o café pode potencializar o efeito do corticoide, que tem como efeito colateral deixar o paciente agitado e ter insônia. Aí sim, esse paciente, se ele for sensível à cafeína, não, se eu tomar um café 4 da tarde eu não durmo. O paciente falou isso, corta o café dele a partir de meio-dia. Porque se for no dia que ele tomou a quimioterapia e no dia seguinte, ele vai ficar extremamente agitado nesse momento, tá? Bom, então esses são um dos pilares, né, que a gente precisa entender para poder conseguir atender o paciente oncológico, que é o mapa do paciente oncológico. É mapear cada etapa que o paciente está para saber o que eu posso ou não prescrever. Esse é um dos pilares que a gente vai falar na semana da jornada Nutrionco, onde eu vou falar os 5 pilares para ter reconhecimento na nutrição oncológica. Então vai ser um evento gratuito e online que vai rolar nos dias 14 e 15 de junho. Se você não está participando, clica no link da bio, se inscreve para você participar, que a aula tá maravilhosa. Então tem uma virada de chave do que vocês têm que pensar, quais os insights que vocês têm que ter para identificar quando você pode ter uma conduta mais assertiva, o que você precisa prescrever. E uma dessas áreas é você saber mapear o tratamento do paciente oncológico para você ter muito mais segurança e assertividade na hora de prescrever ou na hora de orientar o seu paciente se pode ou se não pode, beleza? Então vai ser nos dias 14 e 15 de junho, às 20 horas, a aula gratuita e online, mas apenas para os inscritos, tá? Acessar o link da bio e fazer a inscrição. Bom, então a gente precisa ter noção desse todo para poder prescrever, entender as medicações que o paciente vai fazer junto à quimioterapia, como o corticoide que eu falei, para ver o que tem de interação ou não. Esse é o pulo do gato. Agora, não prescrever café por conta de dar diarreia, não desconheço essa orientação. Vamos lá, perguntaram sobre o chá de camomila. Esse a galera tá querendo saber, porque, oxe, como estão falando dele nessa internet e tá virando um Deus nos acuda sobre o chá de camomila, gente. Vamos lá. Saiu um estudo em 2021, tem estudos mais antigos também, mas um estudo mais recente falando sobre a interação de suplementos e chás com a hormonioterapia, principalmente tamoxifeno, letrozol e hexamestano,
foi em 2021 que falou sobre a utilização da quimioterapia. Esse estudo, ele foi baseado, primeiramente, vamos entender o que é um artigo científico, o que o estudo traz, tá? Para depois não sair espalhando aí coisas que, né, nem sempre fazem sentido. Esse estudo, ele foi analisado o relato dos pacientes. Então, o paciente foi lá, oi, fulano, tudo bem? Tudo. O que você tá tomando junto com a hormonioterapia? Ah, eu tomo vitamina D, eu tomo chá verde, eu tomo whey protein, eu tomo chá de camomila e tal. E eles anotaram, fizeram um estudo anotando o relato dos pacientes que utilizavam todas as suplementações, erva, fitoterápicos durante o tratamento, tá? Com isso, eles pegaram todas essas substâncias que os pacientes relataram fazer uso e jogaram num banco de dados, né, que tem hoje várias plataformas da internet mesmo, que você joga os nutrientes para ver se tem interação ou não, tá? E aí, esse estudo, ele não se baseou em doses, ele não se baseou em nada. A gente não sabe se a camomila é o sachê, se é a cápsula, se é a erva pura, se é o sachêzinho mais fraco. Enfim, o que ele viu foi o seguinte, que sim, pode haver interação do chá de camomila com o tamoxifeno, que pode ter efeito estrogênico também. O tamoxifeno, a função dele é diminuir os hormônios, né? Baixar os hormônios da mulher, diminuir o estrogênio na mulher. E aí viram que o tamoxifeno, ele pode sim ter uma ação estrogênica, né? Levando esse estrogênio, ou ele pode atuar diminuindo a metabolização da medicação por conta de atuar nessa enzima, nesse citrocromo P450, tá? E aí, prescreve ou não prescreve chá de camomila para o paciente em hormonioterapia? Qual seria a conduta, né? Isso não ficou claro pra gente. Esse estudo, ele tem diversos viés que não foram observados. Então, não sabe qual a forma de utilização do suplemento, não sabe por quanto tempo o paciente estava tomando o suplemento, não se sabe qual é a forma de preparação desse chá, se o chá foi em cápsula, se foi em líquido, o estudo não fala isso. A conduta a gente deve ter cautela na recomendação do chá de camomila para paciente oncológico e avaliar o custo-benefício desse chá. Quando eu falo isso, antes de eu falar se sim ou se não para um paciente em relação ao chá de camomila, quando são os meus pacientes que eu acompanho, eu vou lá e pergunto, e aí, você toma muito tempo? Você gosta muito? Quantas xícaras você toma por dia? Qual é a regularidade que você utiliza esse chá? Então, tudo isso precisa ser avaliado antes e eu avaliar o custo-benefício, né? O quanto esse chá leva benefícios para o meu paciente a ponto de eu ter que retirar ele, qual a quantidade que ele utiliza. Então, enquanto os estudos não forem claros sobre uma prescrição, a gente precisa avaliar minuciosamente o que a gente vai dizer e o que a gente vai orientar para esse paciente. Então, eu não venho aqui dizer que chá de camomila não deve mais ser prescrito para nenhum paciente em hormonioterapia. E também não digo que o chá de camomila deve ser tomado à vontade por todos os pacientes. Porque assim, quando a gente libera alguma substância sem avaliar o consumo, eu já vi pacientes tomando 2 litros de chá dia durante o tratamento, né? Então, isso é algo muito impactante. Olha a quantidade de chá que esse paciente está tomando, olha a dose desse chá. Olha o tempo, né? Olha a diurese que ele vai fazer com a utilização desse chá. E aí sim, a gente pode ficar com o pé atrás por ter interação com a medicação ou não. Agora, se é um paciente que pega aquele sachêzinho de chá de camomila, que de camomila ali passa só o cheiro, é bem de longe a substância, será que ele tomar uma xicrinha dessa na hormonioterapia antes de dormir, de vez em quando, né? Uma vez na semana, e olha lá, ou 2, será mesmo que isso vai ter interação com o tamoxifeno dele? Uma dosagem tão baixa, né? Sem utilização regular. Essas questões ficam como um ponto de interrogação ainda na nossa cabeça, tá? Então, sobre o chá de camomila em hormonioterapia, a questão é tirar o pé do freio, né? Não sair prescrevendo para todo mundo e ter cautela na recomendação. Também não acho legal ficar assustando o paciente. Não pode chá de camomila, não pode quem tá na hormonioterapia, jamais. Porque
né? A gente não sabe. Os estudos não dizem lá pra gente, claro. Falou que pode ter, e esses estudos ainda que dizem sobre essa interação são estudos celulares, em células, não foram para humanos ainda. Então, tudo que a gente vê, que as pessoas falam na internet, o que colocam aqui, tem que ter uma análise crítica sobre o assunto. Onde que você viu? Qual estudo você utilizou? Né? Como é que é a dose? É em sachê? É em cápsula? Qual a quantidade? Quantas xícaras? Né? Pra gente entender se realmente faz sentido essa restrição toda ou não, se faz sentido fazer esse terrorismo todo ou não, tá? Então, isso na nutrição oncológica a gente tem que ficar bem atento, conhecer o paciente. Primeiro, conhecer o paciente, entender o consumo dele de determinados alimentos, tá? Para dizer se realmente dá para utilizar, se é melhor cortar ou não. Entender se esse consumo é regular ou é esporádico, tá? E diante dessas informações, sim, você vai traçar a sua melhor conduta para atender aquele paciente. Lembrando que prescrição e recomendação não é ad eterno. Então, assim, se eu prescrevo e se eu recomendo, eu preciso acompanhar para ver os efeitos disso. Então, assim, não, pode tomar chá de camomila tranquilamente, tá? Sem problemas no meio da hormonioterapia. Então, assim, não. Ou você acompanha ou você não faz essa recomendação para o paciente, tá? Então, essa é a recomendação sobre camomila. Ficou claro, Luciana? Chá de açafrão com gengibre pode tomar todo dia usando anastrozol? Bom, o açafrão, até onde a gente sabe, as substâncias encapsuladas são as que maiores têm interação com a quimioterapia. O chá de gengibre, hortelã, casca de abacaxi, casca de abuticaba, erva doce, são chás que a gente não sabe de nenhuma interação com a quimioterapia. Então, são chás mais liberados durante a utilização do anastrozol. Então, assim, o chá de açafrão, né? O açafrão no formato de chá, eu nunca vi nenhuma recomendação que seja contra, tá? Então, assim, pelo contrário, até recomendo pegar um pedacinho da raizinha do açafrão, colocar junto com gengibre, fazer um chá. É super anti-inflamatório, tá? Então, eu nunca vi nenhuma restrição em relação ao anastrozol e o chá de gengibre com açafrão. Mas é isso, eu não acompanho, eu não sei qual a frequência que você utiliza esse chá e qual o benefício que você utiliza esse chá, né? Então isso precisa ser acompanhado um pouco mais de perto. Se for um consumo esporádico, eu não vejo muito problema. Agora, um consumo mais regular e frequente, aí precisa ser avaliado mais de perto, tá? Espinheira Santa, já ouviu falar algo? Bruna, espinheira santa não. Espinheira Santa é um chá que eu recomendo se o paciente precisar muito, entendeu? Então, a espinheira santa tem diversos benefícios para o paciente com gastrite, com queimação gástrica. Então, se o paciente tiver esses sintomas de gastrite, queimação gástrica e tal, e aí eu faço a prescrição da espinheira santa por um tempo. Mas se o paciente não tiver indicação de utilizar a espinheira santa, eu não prescrevo. Porque aí é aquela questão do custo-benefício, sabe? Até que ponto a gente está fazendo bem para o paciente ou não, muitas vezes sem saber, porque não tem estudos e porque não tem artigos que embasem isso ainda, entendeu? Sobre o chá de folha de graviola, já falei, Paty. Chá de folha de graviola não pode utilizar durante a quimioterapia. A medicação gencitabina possui interações com os antioxidantes em forma de suplementos? Com certeza. Gencitabina possui várias interações. Então, assim, muitas delas ainda desconhecidas, mas com suplementos antioxidantes. Gente, uma certeza que vocês podem ter é assim, ó. Suplemento antioxidante em cápsula, na forma de suplemento ou de pó, né? Como a espirulina ou a clorela, que são em pó, não são recomendados para paciente oncológico de maneira nenhuma. Vamos repetir comigo. Alimentos antioxidantes em quimioterapia, sim. Suplementos antioxidantes em cápsula e pó junto com a quimioterapia ou hormonioterapia, não, tá? Então, de regra geral, até vocês conhecerem mais profundamente cada suplemento e o objetivo de cada um deles, trabalham com essa regra que é a melhor coisa, tá?
Deixa eu ver aqui mais dúvidas. Açafrão e gengibre. A Simone passou por aí. Sabemos que a avaliação precisa ser in natura e evitar ao máximo de industrializados. Exatamente. In natura e evitar ao máximo de industrializados. Chá de andiroba tem efeito positivo? Não costumo prescrever, nunca vi. E aí precisa realmente pesquisar sobre a andiroba ter interações, tá? Gente, muita coisa a gente não sabe ainda na oncologia, tá? Vocês podem ir lá pro PubMed pesquisar no Google Acadêmicos, que muita coisa a gente não vai achar. Não tem pesquisa sobre isso ainda, entendeu? Algumas coisas não tem interação, a gente não sabe ainda se pode utilizar ou não. Na dúvida, o que eu oriento para futuros nutrioncos aqui? Não prescreve. Na dúvida, não prescreve, né? Pelo sim ou pelo não, para lá na frente descobrir alguma coisa que fazia mal pro paciente, não prescreve, tá? Não é para colocar medo, mas eu não prescreveria chá de andiroba, por exemplo, que eu nem sei dos benefícios. Comer verduras e legumes e comida de verdade. Exatamente. Comidas in naturas. Como é que é, Nutri? Comidas in natura sim ou não? Comidas in natura sim, com certeza. Sou vegetariana estrita, irei me especializar em onco, também nutrição clínica e veganismo. Pode se complementar, sim. Então, mas se o paciente descobriu o tratamento oncológico, eu não recomendo prescrever de cara uma dieta vegana não, tá? Não recomendo. Açúcar com moderação, pode, com moderação. Lembrando da palavrinha com moderação aí no meio, tá? Eu sempre tive mal-estar em enjoo quando tento tomar chá verde. O que pode ser? Pode ser milhões de coisas, entendeu? O chá verde é um chá que ele é difícil, ele não bate muito bem. Então, assim, pode ser milhões de coisas. Pode ser o estômago que não tá bom e aí o chá verde só vem a piorar. Então, assim, tem que ser avaliado melhor o que pode ser, porque pode ser mil coisas. Chá de melão de... Ah, boa! Elizabeth, esqueci. Chá de melão de São Caetano pode em quimio paliativa? Não, também não. Chá de melão de São Caetano tem muita interação com o tratamento e a gente não recomenda esse chá durante o tratamento, mesmo que a quimio seja paliativa. Para quem não sabe, pessoal, a quimio paliativa é uma quimio onde o câncer não tem possibilidade de cura, apenas de tratamento. Então a pessoa vai ficar com o câncer estacionado lá, a doença estacionada, sem progredir e tal, vivendo a vida e fazendo as coisas. É muito comum a quimio paliativa em paciente com câncer de mama, tá? Então, chá de melão de São Caetano a gente não recomenda, pois pode diminuir a ação da quimio paliativa, né? E a quimio não ter a ação total dela ali em estacionar ou a multiplicação do tumor, tá? Chá de andiroba eu já falei. Bom, deixa eu botar as perguntas aqui, meu povo, que tá surgindo. Vamos lá. Na clínica eu trabalho fazendo suporte de complexo B e vitamina C em pacientes em quimio rádio. Você recomenda ou tem interação? Então, Beatriz, o que acontece? Eu já tive alguns problemas na clínica oncológica quando eu comecei a fazer isso, principalmente com médicos, por conta da vitamina C ser uma suplementação antioxidante. A vitamina do complexo B, né, a gente até consegue suplementar porque é uma vitamina hidrossolúvel, mas eu tento, na maior parte dos pacientes, fazer a utilização do suporte desse complexo vitamínico via alimentação. A não ser que seja um paciente com uma intervenção intestinal, que passou por uma cirurgia que tirou boa parte do intestino, ou esse paciente fez uma gastrectomia, que eu tenho certeza que por uma condição física desse paciente, por ele ter passado por uma cirurgia, ele não vai conseguir absorver completamente, corretamente, essas vitaminas do complexo B e vitamina C. Aí sim eu faço uma prescrição, lembrando que a dose tem que ser baixinha, não ultrapassar as IDRs, tá? De vitaminas do complexo B e vitamina C. Então aí sim eu faço a prescrição dessas vitaminas. Mas se o paciente não tiver qualquer problema de absorção, né, desses nutrientes, eu procuro deixar apenas via alimentação mesmo. Então, assim,
eu recomendo se de fato for necessário para esse paciente, se ele tiver alguma intervenção aí, e se precisar ser feita, que as doses não ultrapassem as IDRs e que sejam doses menores, tá? Deixa eu ver aqui as outras perguntas. Já falei da espinheira santa, paciente com leucemia. Vamos lá, minha paciente tem leucemia e não está utilizando nenhum medicamento. A doutora disse que não era necessário. Isso é normal? Sim, significa que ela tá curada, né, Rio? Ela fez o tratamento dela, ela já teve leucemia, ou ela tem uma doença que não está ativa e aí não precisa fazer tratamento. Ou ela já fez o tratamento e aí tá curada e a doença está em remissão, que a gente chama, né? Então, se a médica falou que não é necessário tratamento, gente, quem sou eu? Vou falar graças a Deus que não é necessário. Ótimo pro paciente, né? Shimara, aluno Trionco. Que bom. Essa aula depois vai subir pra vocês na plataforma. Vamos lá. Luciana. Estou tratando um paciente com adenocarcinoma de fígado, com metástase, com enzimas e intenção de melhorar a digestibilidade. Mas me sinto impotente. Às vezes até me sinto pouco capaz, embora eu estude o máximo que posso. Sabe o que acontece, Luciana, nesse caso? É porque falta conteúdo prático. Falta experiência prática de quem já passou por diversos tipos de atendimento nesse caso. Eu admiro muito a sua coragem de atendimento e eu acho que você, de fato, tá fazendo o melhor por esse paciente. Então, acho que é isso aí, é atender mesmo e buscar mais conhecimento para melhorar e refinar a sua conduta em relação a isso, sabe? Para tentar ter aplicar estratégias mais assertivas para conseguir ajudar melhor esse paciente. Mas assim, você tá de parabéns só de ter se embrenhado e pegado tumores assim, tão complexo, sabe? Quanto o câncer hepático. Então, assim, aprofunda aí seus conhecimentos, participa da jornada Nutrionco. Quem sabe o curso Nutrionco na prática, se te encantar, tenho certeza que ele vai fazer muita diferença, vai ser um divisor de águas nas suas condutas aí, para você ter mais segurança nos seus atendimentos, se sentir mais potente e conseguir avaliar melhor o resultado do seu trabalho com esses pacientes, porque lá o conteúdo é puramente prático, gente, é tudo que para vocês aplicarem na prática mesmo. Deixa eu ver aqui. Gente, acho que é isso. Todas as perguntas respondidas. Ah, maravilha! Já tá inscrita. Legal, pessoal. Bom, gente, adorei a participação de vocês. Lembrando que amanhã tem nossa live sobre suplementação com o ômega 3. Quando prescrever, quando não prescrever, quais os benefícios do ômega 3, como orientar sobre um bom ômega 3 para paciente oncológico. E aí, paciente oncológico tem que ter mais EPA ou DH no ômega 3, hein? É o que a gente vai falar na nossa live de amanhã. E semana que vem começa a jornada Nutrionco. Eu tô super animada. Vai ser sensacional. Tenho certeza que muitos de vocês aqui vai decidir entrar com os pés direitos e se tornar um nutricionista oncológico super reconhecido, se tornar referência na sua área com isso. Adorei a participação de vocês. Amanhã estamos aqui novamente às 20 horas para falar sobre ômega 3 no tratamento oncológico, tá bom? Beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.